Às vezes, quando você olha para a Lua, dá para ver um rosto sorrindo na superfície dela. Claro, isso é uma ilusão, mas muitas pessoas a veem porque a superfície dela é formada por tipos de mares e montanhas. Do nosso ponto de vista, vemos tudo isso como manchas claras e escuras. Esses mares são partes escuras e grandes planícies de lava endurecidas que se formaram por causa de erupções vulcânicas ocorridas há muito tempo. As regiões claras são na verdade as montanhas e as terras altas. E as pessoas de todo mundo veem essas manchas lunares como um rosto sorridente ou até mesmo outras formas. Nosso cérebro tende a brincar com coisas dessa natureza, e isso é um fenômeno chamado pareidolia. É quando você vê rostos e formas familiares, mesmo que elas não estejam realmente lá. Tipo, como quando enxerga um rosto em uma fatia de torrada, ou formas variadas enquanto observa as nuvens. No hemisfério norte, muitas pessoas veem um rosto nesses diferentes mares lunares. Os olhos são os mares da serenidade e de chuvas. O das nuvens representa a boca, enquanto o de ilhas e o de vapores formam o nariz. Mas essa é apenas uma maneira de interpretar essa imagem, e funciona principalmente no hemisfério norte. Se você mora no hemisfério sul, vê a Lua ao contrário. Ao olhar para ela, há quem veja uma pessoa que parece estar carregando um feixe de gravetos, ou a forma de uma mulher. Ela usa o cabelo para cima e tem duas joias nele, e dá para ver o lado esquerdo do rosto dela de perfil. Tycho, que é uma das crateras, lembra um diamante brilhante que, ao que parece, está pendurado no pescoço. Em alguns lugares, as pessoas conseguem ver a forma de um coelho na Lua. Enquanto para alguns norte-americanos, há uma história sobre um lobo que se apaixonou por um sapo, mas este não confiava no lobo, então queria fugir e não sabia para onde. Ele simplesmente deu um grande salto e foi parar no nosso satélite. Outros planetas têm lindos arco-íris como os nossos. Os ingredientes para isso são gotas de chuva e luz solar. No momento, não conhecemos um planeta com água líquida em sua superfície e nenhum que tenha água suficiente na atmosfera para fazer chover. Mas gotículas de algum outro líquido podem refratar a luz vinda do Sol e espalhá-la em várias cores. Titã é uma das luas de Saturno e a atmosfera lá é rica em gotículas de metano líquido que provavelmente formam chuva. A atmosfera dali é muito nebulosa. Isso significa que a luz solar direta não é tão comum, mas ainda há uma pequena chance de vermos um arco-íris de metano algum dia. Se ele realmente existe, deve ser semelhante a um arco-íris da Terra, mas seria um pouco mais amplo, pois o metano refrata a luz de maneira diferente que a água. Há uma coisa parecida em Vênus chamada Glória. Os cientistas capturaram imagens desse fenômeno óptico de luz solar caindo em gotas de ácido sulfúrico parecido com um arco-íris. Júpiter é insanamente grande, cerca de 11 vezes mais largo que a Terra. Não apenas isso, nosso planeta é 2 vezes menor que sua grande mancha vermelha, a tempestade furiosa que está presente nesse gigante há mais de um século. Devemos muito a Júpiter. Sua radiação é 1000 vezes mais forte do que o nível letal para nós. E a força gravitacional é tão forte que realmente protege nosso planeta de colisões. Em alguns outros sistemas planetários, gigantes como Júpiter podem se mover e migrar do local onde foram originalmente formados. Eles espiralam para dentro e se aproximam de suas estrelas. Quando se movem, podem causar muitos problemas. Quando se aproximam de suas estrelas, possivelmente engolem e destroem alguns pequenos planetas inocentes ou outros corpos celestes que estejam pelo caminho. Mas se esses gigantes permanecem longe de suas estrelas, servem como guardiões do sistema planetário. Eles protegem os planetas nas órbitas internas e permitem que circulem em torno de uma estrela central. Júpiter recebeu o apelido de aspirador de pó do sistema solar, pois pode devorar qualquer cometa ou asteroide que chegue perto o suficiente. Também é capaz de mudar as órbitas do invasor e expulsá-lo para que não consiga voltar por muito tempo. Dessa forma, Júpiter protege os planetas internos, embora às vezes envie acidentalmente asteroides ou cometas contra eles, causando colisões como talvez a que extinguiu os dinossauros há 65 milhões de anos. Os anéis de Saturno são os mais famosos do nosso sistema solar. Eles são de longo alcance, coloridos e altamente visíveis. Você pode até vê-los ao usar um telescópio no quintal de casa. Mas alguns outros gigantes de gelo e gás também os têm, como Urano. Ele possui o segundo conjunto de anéis mais interessante do nosso sistema solar. São 13, todos feitos de partículas muito escuras de tamanhos diferentes. E provavelmente jovens, muito mais jovens que o próprio Urano. O
Uma teoria diz que impactos de alta velocidade destruíram uma ou mais luas, e essa pode ter sido a matéria da qual esses anéis são formados. Havia muito mais partículas de detritos, mas apenas algumas sobreviveram e hoje estão formando zonas estáveis ao redor de Urano, conhecidas como anéis. Nosso planeta perdeu 60% da sua atmosfera quando houve o impacto do asteroide que, como diz uma teoria, provavelmente criou a Lua. A colisão entre a Terra e uma rocha do tamanho de Marte aconteceu há mais de 4 bilhões de anos. Os detritos de tudo o que foi coletado em uma órbita ao redor do nosso mundo acabaram formando a Lua. Vênus é o lar de pelo menos 37 vulcões que estiveram ativos recentemente, e esta é a primeira evidência de que seu interior ainda está geologicamente ativo. Pesquisas anteriores descobriram que essa parte era quente, além de ter estruturas semelhantes a anéis. Nuvens de material extremamente quente sobem através da camada do manto do planeta, e é assim que essas estruturas se formam. É como as nuvens formaram as áreas vulcânicas das ilhas do Havaí. Mas os cientistas pensam que foi apenas o resultado de algumas atividades antigas. Eles acreditam que Vênus esfriou o suficiente e diminuiu drasticamente as atividades geológicas em seu interior, endurecendo tanto a crosta que todos os materiais quentes de dentro não conseguem sair para a superfície. Falando em erupções vulcânicas, em Io, a lua de Júpiter, elas também acontecem. A nossa lua é bastante tranquila, mas Io tem centenas de vulcões e levou o título de satélite natural mais ativo do nosso sistema solar quando se trata de vulcões. Se você pudesse ir até lá, veria nuvens de enxofre que atingem até 300 quilômetros em sua atmosfera. Os vulcões emitem 1 tonelada de partículas e gases no espaço perto de Júpiter, seu planeta pai, a cada segundo. Isso pode ser devido ao forte campo magnético e força gravitacional dele. O interior de Io tensiona e relaxa à medida que orbita o planeta e se aproxima e se afasta dele, o que gera enormes quantidades de energia, o suficiente para atividade vulcânica. Há bilhões de cometas no nosso sistema solar. A maioria fica na nuvem de Oort e no cinturão de Kuiper. Um cometa geralmente consiste em rocha e gelo, pelo menos até se aproximar do Sol. Em seguida, seu exterior se transforma em uma nuvem de poeira e gás. É por isso que os cometas possuem aquelas caudas específicas. A superfície única de Plutão possui uma série de redomas, picos e vales que podem ter sido formados por causa de seus vários e grandes vulcões de gelo. Nem a erosão, nem nenhuma outra atividade geológica fez tanta coisa, mas seus vulcões de gelo realmente empurraram material gelado para a superfície. Há também algumas crateras nesta área do hemisfério chamadas Novos Horizontes, provavelmente causadas por impactos de asteroides, e não são tão antigas geologicamente. Além disso, o interior de Plutão provavelmente reteve calor, o que permitiu que a matéria rica em água e gelo se depositasse na superfície. Essas estruturas específicas que mencionei antes podem ter se formado porque a água estava subindo do interior do planeta e acabou congelando rapidamente, pois as temperaturas em Plutão são extremamente baixas, sem contar as pressões atmosféricas. Urano é o segundo planeta menos denso do nosso sistema solar, atrás apenas de Saturno. Embora este tenha 14 vezes e meia a massa do nosso planeta, ainda é menos denso que a água. Isso significa que flutuaria em uma piscina, se ela tivesse mais de 60 mil quilômetros de largura para acomodar o planeta. Pensa numa piscina grande! Agora, de volta a Urano, já que seu nível de densidade é tão baixo, você provavelmente sentiria menos de 90% da gravidade dele, imaginando que pudesse até pisar sobre as nuvens dele. Marte tem tempestades de poeira bem malucas, as maiores do nosso sistema solar, na verdade. Elas podem cobrir todo o planeta e durar meses. Uma teoria diz que começam porque partículas de poeira absorvem a luz solar e aquecem a atmosfera do planeta vermelho. Bolsões de ar quente se formam e começam a fluir em direção a áreas mais frias. Isso gera ventos fortes que levantam cada vez mais poeira do chão, o que aquece novamente a atmosfera do planeta, forma mais vento e levanta ainda mais poeira. Uau! Melhor ter uma vassoura à mão, talvez até duas.